estamos em grande expectativa e nós nunca devemos deixá-la diminuir a respeito de sermos transformados. Sabemos que essa é uma transformação que vem pela palavra, e tudo que nós precisamos, Deus nos trará pela pregação da palavra, como nós vimos Paulo falar a Timóteo, pela pregação trouxe luz à vida, e nós sabemos que a transformação ela vem pela luz, nossa teofania entrando para dentro de nós, amém? A escritura que eu quero usar nesta noite está em Marcos 10. Eu queria, irmão Jean, eu tenho uns parágrafos aqui que eu queria ler para a igreja hoje, a mensagem As Realidades Infalíveis do Deus Vivo, a partir do parágrafo 63 em diante, as realidades infalíveis do Deus Vivo. Marcos capítulo 10, para nós tomarmos um texto de meditação, para logo após chegarmos diante do Senhor, com nossas petições, orações e agradecimentos. Amém? Temos mais uma boa notícia para dar para a igreja, tem mais uma candidata a batismo. Amém? Graças a Deus por isso. Amém? Eu estava saindo daqui no sábado, o irmão Cleiton falou para mim assim: pastor, só um para batizar? Eu falei, vamos ver, de repente, nós não estamos mais acostumados a batizar só uma pessoa, ele falou. E aí, depois quando eu cheguei em casa, a irmã Amable me ligou e falou, queria descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Isso é muito bom. Hoje eu acordei com pessoas pelo telefone me dando notícia triste, muitas vezes. Mas, às vezes você recebe a notícia triste, mas logo após Deus equilibra aquilo com a notícia boa. Aí Deus vem e traz a notícia boa, o diabo vem querer te entristecer de volta, mas você sempre mantém-se acima das coisas baixas, porque aquilo que Deus tem dado para nós é muito maior do que as coisas pequenas. Amém? Muito bem. Marcos capítulo 10, versículo 17, eu queria tomar até o 23. Marcos 10, que fala do mancebo de qualidade, um bom crente, que qualquer pessoa queria, qualquer pastor queria tê-lo na igreja com a visão carnal. Mas o irmão Branham, ele prega uma mensagem tomando esse rapaz aqui sobre liderança. Vamos ler a Bíblia. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar vida eterna? Uma coisa que me chamou a atenção foi o reconhecimento que esse rapaz teve por Jesus. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Um judeu não se ajoelhava diante de homem, diante de imagem, a não ser diante de Deus. Ao fazer aquilo, certamente ele foi muito criticado por sua religião, e porque ele correu e se ajoelhou diante de Jesus Cristo. E ele falou: bom mestre, o que eu devo fazer para dar vida eterna? Jesus tinha falado que o único bom era Deus, certo? Vós que sois maus sabeis das boas coisas, quanto mais Deus que é bom. Então esse rapaz, ele teve uma certa revelação, sabendo que Jesus era Deus, e ele talvez sofreu pressão e crítica da sua religião, porque ele era um religioso, guardador da lei, e ele não era uma pessoa qualquer. Vem?
Ele tinha boas qualidades. Vejam. Que farei para herdar vida eterna? Ele não tinha vida eterna ainda. Ele tinha religião, mas ele não tinha vida eterna. Isso quer dizer que a religião que ele estava seguindo não lhe dava vida eterna. Mas Deus ali tinha mandado um caminho provido. E ele chegou diante da porta desse caminho. Ele parou bem diante da porta. Ele caiu de joelho diante da porta, simplesmente para entrar. Porque Jesus falou: eu sou a porta. E ele agora está parado bem diante do lugar certo. A questão agora era só entrar pela porta. Observe, quando nós viemos para a mensagem, Deus nos chamou a atenção para essa mensagem, e nós descobrimos que a nossa religião não nos tinha dado salvação, e nós viemos e paramos diante dessa mensagem, bem diante da porta. Agora a questão é entrar. Uma vez uma coisa que está tão perto de nós pode se tornar tão longe, e algo que está tão longe pode se tornar tão perto. Deixa eu Brana, quanto mais perto do céu você acha que você está, mais perto do inferno você pode estar. E às vezes quanto mais longe do céu você possa estar, pensa estar, mais perto do céu você pode estar. Porque quando aqueles dois homens, Jesus prega a parábola sobre o publicano e o fariseu chegou, entrou e falou: Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Ele era descendente de Abraão, como Abraão lhe dava o dízimo de tudo. Eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana. E observe, quem é que jejua 3 vezes por semana aqui? Tem alguém que jejua 3 vezes por semana aqui? 2 vezes? 1 vez por semana? Ah, muito bem. Então nós estamos perdendo para o fariseu. E observe, e o público falou: eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, do cominho, do coentro, da hortelã, do ovo, da galinha, do gado. Eu dizimo tudo, Senhor, dou o dízimo de tudo. E jejuo 3 vezes por semana. Eu não sou como esse fariseu, eu como esse republicano. Naquela hora o publicano estava entrando e falou: ixi, está falando comigo. E ele já me reconheceram. Ele já caiu de joelho na porta do santo e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Agora observe o que é se humilhar. O que é se humilhar? Reconhecer. Porque as pessoas, nós queremos muitas vezes reconhecer que nós valemos alguma coisa. Mas para chegar diante de Deus, nós temos que reconhecer que não somos nada. O fariseu estava se reconhecendo que ele era alguma coisa, que ele tinha alguma coisa para apresentar para Deus, como coisa que ele tinha um caminho para Deus. Mas quando o publicano chegou, ele falou: não tenho caminho, eu preciso que o Senhor me indique. E ele cai de joelho e se humilha. Disse Jesus: naquela hora o publicano foi justificado e o fariseu rejeitado, porque ele estava cumprindo a escritura, jejuando, dizimando, orando, mas faltava algo para ele. Faltava algo para ele. Ele não fazia aquilo por um reconhecimento a Deus, ele fazia aquilo para se apresentar diante das pessoas como alguém que podia julgar. Ele não fazia aquilo porque ele era um salvo, ele fazia aquilo para ter algo para se apresentar diante das pessoas e ser juiz. E aquilo foi tudo inútil. Mas aquele publicano, ele não fazia nada disso, mas ele tinha algo que ele podia acertar tudo isso: humilhar-se, reconhecer que ele precisava de misericórdia, reconhecermos que nós precisamos de misericórdia, o meu irmão precisa de misericórdia, cada um de nós precisa de misericórdia, porque a mensagem ela veio para um propósito, a palavra veio para um propósito, para nos nivelar todos e colocar somente Jesus Cristo acima de nós. Uma vez, a primeira vez que eu ouvi o pastor João Henrique falar, foi chamado em Goiânia para dar
para se apresentar como pastor. Eu nunca esqueci do que ele falou. Ele estava falando sobre ministério. Ele falou: o que separa a igreja do púlpito é o ministério. O pastor desce do púlpito e vai lá lavar o pé, e ele precisa ter os seus pés lavados, e ele vai lá lavar o pé das ovelhas, porque ele se iguala a todos. A única coisa que o separa é o ministério. Mas ele desce daqui, ele depende do mesmo sangue, da mesma misericórdia que qualquer um. Agora, vamos lá um pouquinho. Aí Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Vocês observaram aqui que Jesus ocultou o primeiro mandamento dele, né? Jesus não colocou o primeiro mandamento aqui, que o primeiro mandamento é: amarás a Deus. Jesus começou do segundo e ocultou o primeiro. Nós vamos ver que o primeiro mandamento agora vai vir dentro da parábola. Ele tinha que captar isso. Veja, ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: observe, mesmo Jesus amando ele, não mudou o destino dele, porque tudo contribui, não é para quem Jesus ama, é para aquele que ama Jesus. Deus pode amar uma pessoa e ela ir para o inferno. Agora, todo aquele que amar Jesus terá a redenção, terá a misericórdia, terá a vida eterna. E quando que eu provo que eu amo Ele? Quando eu obedeço Sua palavra. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, só uma. Será que coisa boa você olhar aqui? Só falta uma coisa para alcançar o Espírito Santo. Talvez cada um vão se perguntar: o que me falta? Eu me pergunto: o que me falta? O que te falta? E observe, e Jesus vai dizer o que faltava para ele agora. Jesus vai mexer no que ele mais amava. Nós não devemos esquecer que aonde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Se o teu coração estiver nos bens materiais, o teu tesouro está ali. Mas se o teu coração estiver na palavra, ali está o teu tesouro. E Jesus vai mexer no tesouro dele, porque o problema dele era onde estava o coração dele. E o coração dele estava focado no lugar errado, na coisa errada. E só faltava uma coisa para ele, nada mais. Só uma, mestre, só uma. Pode falar que eu quero vida eterna. Vem. Falta-te uma coisa: vai, vende tudo o quanto tens, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. O que é com você, Senhor? De repente tu vai ser um pregador, um apóstolo. De repente nós vamos te guardar aqui para colocar no lugar de Judas, na hora que Judas me trair. Ele ia ser. Observe que Gadareno foi liberto, era um eleito, queria seguir Jesus. Jesus falou: não, tu não tem ministério para apostolado. Vai, testemunha a libertação que Deus te fez entre teus familiares. Mas este homem foi convidado para ser um pregador, ser um discípulo. Está com Jesus, juntamente com os 12. Ele ia ter um. Observe. O que faltava? Agora observe. O problema dele é que ele guardava tudo aquilo que ele guardava e não amava a Deus. E agora Jesus dá para ele o primeiro mandamento: vá, vende os teus bens, dê aos pobres e segue-me. Porque aquele que ama a Deus,
obedece a palavra. Por isso que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem, porque a chave de todas as coisas está numa só coisa: obedecer. E ali estava o primeiro mandamento para ele, e ele continuou faltando aquilo, porque as outras coisas que ele guardou por tudo, não colocou de lado. Vem? Então ele tinha aquilo ali simplesmente como uma religião. A questão é: para que viemos ao culto? Para que viemos todo final de semana no culto? Qual é o nosso objetivo de estar na igreja? O que buscamos? Aonde nossa alma está ancorada? O que nós estamos correndo atrás? Qual é o prêmio que você quer? Você já colocou diante de Deus qual o prêmio que você quer? Qual o prêmio que tu quer? Por segui-lo? Você quer ver só uma coisa aqui, ó? Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora observe, esse rapaz vai morrer logo. Jesus sabia que ele ia morrer logo, porque ele aparece em Lucas 18. Ele é o rico e insensato de Lucas 18, que pedira a alma dele: para quem vai ficar os teus bens? Não tinha família, não tinha nada. Ele é o rico e insensato de Lucas 18. Jesus sabia que ele ia morrer logo, que ele não ia precisar daquela bugigangarada que ele tinha, de celeiros, de tesouros, de viagem para o Caribe e tanta coisa, excursões, passeatas, hotéis de luxo. Ele não ia precisar mais disso. Jesus queria dar um novo tabernáculo para ele, uma nova morada no céu. Jesus estava dando a passagem para ele. Ele estava parado bem diante da porta. Observe, irmão, ele estava parado diante da porta do céu. Era só entrar. E muitos ficam parados diante da porta, e quando chega diante da porta eles voltam para trás. Como Israel, eles estavam em Gilgal, na porta de Canaã, era só atravessar, mas eles tiveram que voltar para trás e morrer no deserto, porque eles não puderam olhar para as promessas, confiar em Deus, crer em sua palavra. Aí a Bíblia fala que houve rebelião contra Deus, e descrer é rebelar-se. Aleluia! Então Jesus, olhando bem ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O problema não é ter riqueza, porque Abraão era rico, Jó era rico, Isaac era rico. O problema é confiar na riqueza. Como nos ensinou o irmão Branham, ter como se não tivesse, sabendo que não é teu, saber como repartir, não ser avarento. Uma coisa eu descobri bastante tempo: quanto mais você abre tua mão ao necessitado, quanto mais você abre a tua mão para o que é de Deus, mais as coisas começam a vir para você. Eu descobri isso já faz tempo. Mais as coisas começam a vir para você. Você quer multiplicar os teus bens? A Bíblia ensina. A Bíblia ensina como fazer isso. Ter como se não tivesse. Livrar-se do espírito avarento. E dividir. Então Deus falou: eu posso depositar bens na mão desse filho, porque eu sei que o meu espírito toma ele e distribui do jeito que eu quero.
O avarento, ele tem que lutar para adquirir e segurar as coisas. Então Deus não pode dar para ele. Ele tem que lutar, ele tem que batalhar, ele tem que pelejar. Tudo para ele é difícil. É muito difícil. Por isso que eu seguro. Mas se fosse Deus que desse para ele, não seria difícil. Então Deus, a pessoa, um cristão, tem captado isso. Ele é um depósito de bens de Deus. É onde Deus pode colocar seus bens e Ele distribuir através dessa pessoa. Observe isso. Observe Abraão. Observe os homens de Deus. Observe Jó. Como que eles lidavam com isso? Capte isso. Observe como Eliezer era um Damasceno, estava sendo perseguido, escravo. E quando aqueles homens vieram para buscá-lo, Abraão não titubeou em comprar ele e dar liberdade para ele. Pagou caro por ele. Bem, agora tu vai ser meu escravo. Falou, não, tu está livre. Coisa boa. Foi um dos sentimentos que mais me deu gozo na minha vida. Foi eu poder ser ajudador para libertar uma pessoa e dizer para ela que ela é livre. Saber que o Senhor estava perto, Deus estava te usando para isso, e você dizer, puxa, eu fui participante disso, eu ajudei, eu estava perto quando Deus libertava uma pessoa. Qual é o mérito? Estar ligado com a alma dela pela eternidade. Observe, no versículo 28, Pedro fala assim, Pedro começou a dizer-lhes, eis que tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Ele não está falando apenas de eternidade, falou, eu darei dentro do tempo para ele. Observe, em casas, eu darei casas, darei bens para eles, darei casas. Observe Salomão, o que tu quer? Eu quero sabedoria para julgar o teu povo. Deus olhou, meu Deus, falou, por que não pedisse a morte dos teus inimigos? Por que não pedisse fortuna? Por que não pedisse isso e aquilo? Eu te darei sabedoria e vou te dar tudo que tu precisa. Reis trarão riquezas para você. Por que isso? Aquilo não seria tropeço? Dinheiro não foi tropeço para Abraão. Dinheiro não foi tropeço para Jó. Na hora que precisou se livrar daquilo, ele se livrou. Observe, agora aqui nós temos esse jovem. Na hora que ele, para se livrar daquilo, ele não soube se livrar, porque ele tinha que largar algo para pegar algo maior. Observe, ele estava diante da porta do céu. Amém? Vejam, filhos, campos, veja, com perseguições, e no século futuro, vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Senhor, como nós amamos a Tua palavra, como nós amamos os Teus tabernáculos, como nós amamos chegar em Tua presença, Pai. É o Senhor que revigora a nossa força, é o Senhor que nos traz saúde, é o Senhor que tem botado pão na nossa mesa, é o Senhor que tem dado carro para nós andar pelas ruas, é o Senhor que tem dado roupa, calçado, oxigênio, é o Senhor que controla as batidas do nosso coração, é o Senhor que tem nos dado visão, um pulmão sadio para respirar, um aparelho digestivo para digerir a comida. Oh meu Deus, nós somos uma fonte de graça e misericórdia. Aceita a nossa gratidão nesta noite, Pai,
Temos tanto para agradecer nesta noite, Senhor. Abençoa teus filhos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Uma das coisas que me chama a atenção, o profeta nos chama a atenção, que nós não poderemos ser salvos se não aceitarmos a liderança do Espírito Santo. Nós nunca poderemos alcançar isso se nós deixarmos a nossa cabeça nos liderar, mas somente se nós aceitarmos a liderança do Espírito Santo. Como nós já vimos, esse jovem tinha a melhor religião de todos os tempos, e isso tudo não serviu de nada para ele. Amém? Eu quero que vocês captem, no dia que Jesus estava na terra, o profeta nos mostra, o dia que ele estava na terra, no tempo que o Filho do Homem estava na terra, ele encontrou o povo do seu dia com uma necessidade muito grande, e isso está acontecendo, tem acontecido hoje aqui. Eles estavam procurando uma religião que lhes trouxesse libertação. Eles estavam sendo dominados por Roma. Eles queriam uma liderança como Davi, como Salomão, uma liderança natural para cuidar das coisas naturais deles. E você vai ver que o mesmo problema se encontra aqui. As pessoas querem uma religião e querem uma liderança natural para cuidar dos bens deles aqui, dos bens terrenos. É aí onde que as pessoas, Satanás tem enganado as pessoas com religião. Observe os cuidados dessa vida, a Bíblia fala. Então eles queriam uma religião poderosa que lhes trouxesse libertação, uma religião que os libertasse de seus inimigos. Mas eles não queriam a religião que os libertasse deles mesmos. O que eles precisavam era uma libertação deles mesmos, da velha natureza, das velhas atitudes. E eles queriam a libertação daquilo que os dominava naturalmente, mas eles não queriam a libertação espiritualmente. E observe, capte isso, eu quero que observe. O cristianismo, o profeta fala que o cristianismo foi de encontro a cada necessidade deles. Agora, observe, quando a mensagem chegou na terra, através de um profeta, Deus chamou o profeta lá no Rio Ohio e o enviou entre o primeiro ai e o segundo ai, Deus mandando ele. Hitler estava na terra trazendo solução para as pessoas com o nazismo, Stalin com o comunismo, Mussolini com o fascismo. Eles estavam pregando a solução para o mundo, todos eles tinham uma solução. Observe Gandhi na Índia, nos dias do irmão Branham nos Estados Unidos, John Kennedy, eles queriam solução. Observe o mundo que é solução. Mas agora nós estamos falando em termos mais profundos. Nós estávamos dentro das denominações e nós precisávamos de uma libertação, de uma solução. Agora, observe como o mundo denominacional tem se tornado tão rico, como está hoje. Os profetas, os pastores estão pregando que Jesus está vindo e construindo igreja de 3 milhões de dólares. O irmão Branham usa esse termo. Então, capta. E nós estamos lá dentro. E isso foi dado a nós, foi dado a mim, foi dado a você. Então, por isso que nós falamos, nós não somos crente, nós não pertencemos a uma denominação, nós somos cristãos. O cristianismo veio de encontro para suprir todas as nossas necessidades. Como na primeira vinda foi do mesmo jeito. Agora, olha o que a mensagem trouxe para nós. A riqueza que a mensagem trouxe para nós. Olha como está o povo da mensagem. Nós somos um povo abastado. Nós não precisamos de nada mais. Falar financeiramente, nós somos abastados. Nós temos aprendido
com a mensagem isso. É como eu falei outro dia, quando começou o povo da mensagem se erguer e vir, os pastores com um carrinho velho, andando com a sacola nas costas, 2, 3 dias para o encontro, e olha hoje, olha a abastança. Então nós não precisamos de mais nada, financeiramente. Deus tem nos dado tudo. Se houver algum irmão necessitado no meio da igreja, a igreja, os irmãos, têm suficiente dado por Deus para sustentar e cuidar do irmão. Não apenas de uma viúva acima de 60 anos, mas de uma família de repente que cai numa necessidade. Nós temos condição de cuidar dos nossos, porque a Bíblia fala que quem não cuida do que é seu é pior que infiel. E Paulo fala, olhar por todos, mas primeiramente pelos domésticos da fé. Então isso está com a igreja. Mas o que nós mais necessitamos? Qual é a maior libertação que nós precisamos? Isso me chamou muita atenção. Eu estou sempre pregando sobre isso, mas como Deus começa a esmerar mais as coisas e nos levar mais para um foco preciso, para dar a nós mais fé, mais do Espírito Santo, mais confiança. O conhecimento da mensagem, o cristianismo, ele tem tudo que nós precisamos para nos libertar e confiar e descansar. Nós encontramos pessoas na mensagem indo nos cultos e não tem descanso, eles não têm sossego, eles não têm descanso. Mas você olha para eles, eles não estão mal financeiramente, eles não estão perturbados. Como é que vai comprar o bujão de gás? Eles não precisam vir no culto de oração orar por um bujão de gás. Eles não estão preocupados a conta de luz que vai vencer a conta da água. E muitas vezes nós encontramos os mais espirituais fazendo isso. Os mais espirituais nós encontramos muitas vezes fazendo isso. Senhor, dá-me graça para comprar aquele bujão que hoje a minha esposa acendeu, o gás deu 2 piscadas e ficou amarelo o fogo. E nós encontramos esses mais espirituais, e nós encontramos muitas vezes o mais abastado, lutando, não está preocupado com a conta da água, não está preocupado com a conta de luz, não está preocupado em passar no posto para abastecer, mas não encontra descanso. Por quê? O que está faltando? O que nos falta? Nós temos que olhar para ver o que nos falta. Não esperar alguém me dizer para você o que te falta. O Espírito Santo fala conosco através da pregação da palavra. Observe. Muitas vezes eu observo as coisas. Eu como pastor eu observo as coisas. Mas se o irmão não me procura, pastor, tal e tal coisa, eu fico observando para deixar que o Espírito Santo trabalhe com aquela pessoa, para a gente não interferir, porque muitas vezes, se nós formos interferir, nós passamos da frente do Espírito. Então, nessa hora, nós temos que, a hora que nós estamos vivendo, sinais para tudo quanto é lado, a palavra nos guiando. Em primeiro lugar, vemos a evidência no nosso meio da igreja apostólica, o que eles tinham. Nesta hora, eu, vocês, cada um de nós temos que chegar, fazer um exame, ter autocrítica, para ver o que nos falta, para ver o que está faltando. Se não falta nada, amém. Se você crê que você tem o Espírito Santo, e que você nasceu de novo, você viu isso, Deus te mostrou isso, isso quer dizer que você tem teofania no céu, como nós vimos no final de semana. Nós só temos certeza que temos teofania no céu quando nascemos de novo e temos o Espírito Santo. O profeta fala isso. Então nós alcançamos o principal, nós alcançamos o topo do cristianismo, e aquele Espírito Santo vai nos moldar, vai nos guiar, vai nos corrigir, vai nos colocar em posição. Toda vez que a carne quiser dar uma guinada para lá, o Espírito vai trazê-la para cá. Se falarmos algo, se agir de uma maneira errada, o Espírito vai fazer nós voltar, acertar, pedir perdão, corrigir. Por isso que
cada um tem que ter autocrítica para ver o que falta para nós. Porque é muito fácil nós conseguimos enxergar o que falta para o irmão. É muito fácil. Mas nós ter autocrítica, não, o que falta para mim? Eu quero saber o que precisa. Porque você viu que o homem, como um publicano, algo dentro dele mostrou para ele que ele precisava se humilhar e não bater boca com aquele homem, que ele precisava descer, retroceder. E ele não era um homem pobre, ele não era um homem pobre financeiramente, porque ele era um publicano, ele era um cobrador de imposto, e os cobradores de imposto, eles cuidavam das alfândegas, entrava muito dinheiro. Mas uma coisa não faltou para ele, um senso que avisou ele: tu precisa descer, tu precisa se humilhar. E aquele outro tinha tanta religião, tinha ido tantos cultos e não tinha isso. Para você ver que uma coisa depende de predestinação e eleição. Eu quero ler algo aqui para vocês. Parágrafo 63 da mensagem: as realidades infalíveis do Deus vivo. Vamos ler, eu quero ler algo aqui para vocês, se os irmãos estiver separado aí. Ó. Vamos lá. Vamos deixar o profeta, o espírito de Elias falar conosco. Mas hoje estamos tentando dar às pessoas algo que elas realmente necessitam. E elas não querem aceitar isso. Elas simplesmente não desejam isso. Certo? Às vezes a pessoa, ela ouve algo, ela vem necessitada para ouvir algo no culto, como eu preciso ouvir. Porque muitas vezes eu medito lá, estou lá no meu quarto meditando, orando, buscando, mas quando chega aqui, Deus prega para mim. Eu sinto a voz falando dentro de mim mais alto que a minha voz. Entendeu? E quando você vê eu me empolgar, eu não estou me empolgando porque eu estou achando que eu estou pregando bem. Eu estou me empolgando porque eu estou me alimentando naquela hora. Eu sei que a palavra está falando comigo. Eu estou me regozijando como você está se regozijando no banco. Porque eu também sou um filho de Deus, eu também sou ovelha. E eu preciso me alimentar da palavra. Por causa disso que muitas vezes eu vou viajar com os irmãos e falo: prega para mim, você fala alguma coisa para mim. Às vezes eu fico tão quieto, falei: prega para mim, fala alguma coisa. E aí os irmãos ficam até assim: estou falando sério, eu quero que vocês preguem para mim. Deus não fala só através de mim. Nós somos membros de um corpo, vocês são membros do corpo. Eu já falei da maneira como às vezes Deus me dá algo e falta algo para fechar aquela meditação. Eu vou na porta, um irmão me dá, uma irmã me dá, o irmão fala algo, era aquilo que eu precisava. Deus não dá tudo para um homem só, Ele trabalha dentro de um corpo. Então quando você vê eu me regozijando aqui, eu estou me regozijando com a mensagem, com a palavra que está alimentando minha alma. Vejam, elas simplesmente não desejam isso. E a atitude das pessoas não tem mudado. E ainda, isso é exatamente o que o mundo precisa hoje. É a religião de Jesus Cristo, libertação das coisas que estão colocando medo e pavor. E tem necessidade de ser libertados. Amém? Se Deus me der graça, se for vontade dele, eu quero falar sobre duas coisas no final de semana. Eu quero falar sobre respeito e humildade. Quero falar dessas duas coisas juntos. Como isso tem tratado com a minha alma ultimamente. E para ver a hora que nós estamos vivendo. Sem isso nós não podemos ter acesso. Você vê como o publicano teve acesso à hora que ele se humilhou. Por isso que a Bíblia fala: humilhai-vos diante da mão potente de Deus. Ele falou no Velho Testamento em Crônicas: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu virei e sararei sua terra. O que Deus quer? Deus quer reconhecimento. Deus quer que você saiba quem você é e que saiba quem Ele é. Quando nós
saber o que nós somos, que nós somos independentes inteiramente, com nossa própria mente, com nossa própria condição, o máximo que nós conseguimos ir para o inferno. O irmão Branham falou que quem conduz o homem para o inferno é a alma do primeiro nascimento. Então fique com essa alma para você ver. Fique com essa alma. Lute contra ela. O profeta fala: o que leva o homem para o inferno é a alma do primeiro nascimento, mas o que conduz o homem para a eternidade é a alma do novo nascimento. Para ver como Jesus falou: o quanto sem mim vocês não são nada. Sem isso nós somos apenas religiosos, como o jovem rico, que podemos nos gabar da religião. O jovem rico dizia: Deus mandou um profeta, vindicado pelas Escrituras, com sinais na mão. Ele enfrentou os falsos profetas. Ele é o profeta do Êxodo. Nós estamos firmados na mensagem de um profeta. Nós temos isso também. Isso não o salvou, mas Deus mandou a porta para ele. Certamente por muitas vezes ele clamou: eu quero ser salvo, eu preciso me salvar. E toda vez que me buscar de todo o coração, vocês vão me encontrar. E quando ele encontra, ele não entra. Aleluia. Vamos ler aqui. Que coisa preciosa isso aqui. Veja, observe. A religião de Jesus, libertação das coisas que estão colocando medo, pavor, e tem necessidade de ser libertados. Nos dias quando ele estava aqui na terra, uma das razões pela qual eles não puderam receber Jesus de Nazaré e crer nele, e receber sua libertação, porque isso não era muito comum para eles. Ele trouxe sua libertação. Ele falou: conhecereis a verdade. Depois ele falou: eu sou a verdade. Receber sua libertação, porque isso não era muito comum para eles. Ele trouxe sua libertação. Deus lhes havia enviado libertação, e isso era tão incomum para eles, que eles não queriam aceitar isso. Uma coisa que nós temos que nos livrar também, ao vir na porta, é nos libertar das cargas denominacionais. Porque disse o profeta: foi bem fácil tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo. É fácil tirar o afogado da água, o mais difícil é tirar a água do afogado. Então, nós temos que nos livrar de cargas denominacionais, de espíritos denominacionais. Nós temos que nos livrar dos demônios que nos perseguem. Aleluia. Aleluia. Eles não queriam aceitar isso, porque isso não veio exatamente da maneira que eles estavam acostumados a receber a religião. É uma condição muito pendente que existe hoje. É bastante surpreendente ver o paralelo disto. As pessoas hoje estão querendo saber onde está o Deus que abriu o Mar Vermelho, onde está o Deus que curou os leprosos, se Deus é conosco, onde estão os seus milagres. Observe, pegando a terceira etapa e falando mal contra a cura divina. Pode isso? Só porque os denominacionais só trabalham com cura divina que você vai negar ela? Se você prega a palavra, é obrigado, é necessário ter cura divina na igreja. O pastor que prega a terceira etapa e fala mal de cura divina, não coloca a coisa da maneira certa, lança tropeço diante do povo, ele está fora de foco.
Porque o irmão Branham falou, todo pastor que prega a palavra, que liberta o povo, tem que trabalhar com cura divina. Não adianta você dar ênfase a uma coisa e tirar outra. Deus tem nos dado isso, mas os sinais seguem os que crerem. Deus nunca, em nenhum lugar, tirou isso da Bíblia. O que é? É o medo que não funciona. Observe. Se a libertação está sendo pregada, a palavra está sendo pregada, tem que funcionar. Caso contrário, eu estarei crendo só numa parte da Bíblia e anulando outra. Será que todos têm que morrer para ter salvação? Não, o importante é a salvação da alma. Amém, é lógico. Mas vai ter pessoas que vão ser transformados vivos, que nenhuma peste, nenhum câncer vai pegar eles. Por que isso vai acontecer? Porque havia um pastor no púlpito que pregava o evangelho e cria em toda a palavra. Eu não posso crer nisso e anular aquilo. Então eu sou incrédulo. E eu vou estar lançando tropeço diante do povo. Como tem pessoas que muitas vezes falam, mas essa mensagem aqui o irmão Branham pregou antes de 63. O que ele está fazendo? Invalidando as mensagens de 63 para baixo diante das igrejas. Incrédulo. Será responsável por isso? O irmão Branham já pregava o ministério do Filho do Homem lá em 47. Se você agora que tem entendimento, você vê, há uma conexão tremenda. Até mesmo coisa que ele não entendia, ele estava pregando. Eu estou anulando a parte da mensagem. O que eu vou levar? Falou, irmão, mas esta mensagem aqui é antes de 63. O irmão Branham, ele não tinha o real entendimento de tudo. Aí os irmãos vão começar a separar as mensagens depois de 63 e deixar aquelas antes de 63 no canto e não vão ler mais. Faça isso que você será condenado por isso. Você será culpado por isso. Porque tudo é pão. Até a capa é pão. Nós pegamos mensagem antes de 63 que tem mistério profundo lá dentro. O ministério do Filho do Homem começou em 1959. Aonde que está a mensagem que ele falou da criação de esquilos, da ressurreição do peixinho? Aonde que está? Antes. Aonde que está a restauração dos filhos da irmã Ratibus? Antes. Mas me entenda pelo que eu disse, não pelo que eu quis dizer. Explica isso para o povo então. Porque eu posso estar colocando uma coisa de uma maneira que eu posso estar abençoando vocês ou cegando vocês. Eu posso estar respondendo uma pergunta aqui em cima para me justificar e não responder ela da maneira correta, estar cegando vocês, lançando incredulidade para vocês. Nós temos que ter muito cuidado com isso, na hora que nós estamos vivendo. Por isso que ensinar a andar sobre gelo fino, disse o irmão Branham. Caso contrário, nós estaremos trincando o gelo e morrendo afogado. Quando me interessa, amém. Quando não me interessa, não amém. Não é bem assim não. O povo está nos ouvindo. O povo está nos ouvindo. Quando o irmão Branham respondeu uma pergunta, e perguntas e respostas, sobre os selos, sobre aquelas almas lá de Apocalipse 5, quando o irmão Branham respondeu aquela pergunta, ele estava respondendo errado, o Espírito Santo correu e corrigiu ele. Falou, meu Deus, eu estava tão preocupado com o relógio, eu ia cometer um grave erro. Por isso que a Bíblia fala, nem todos querem ser mestre. Porque
os mestres receberão mais duro juízo, disse Jesus. Amém? Aleluia. Onde é que eu parei aqui? Vem, capte isso. É uma condição muito pendente que existe hoje. É bastante surpreendente ver o pesadelo disso. As pessoas hoje estão querendo saber onde está o Deus que abriu o mar vermelho, onde está o Deus que curou os leprosos, onde está o Deus que libertou os cativos, e mesmo assim está bem à mão, e eles não querem receber isto, porque a mesma razão que eles tinham é muito oposto, é incomum, e eles, vejam, eles querem, naquele dia, se ele tivesse trazido os seus credos, ou alguma formalidade pela qual eles tivessem de passar, algum ritual e assim por diante, eles teriam alegremente recebido isso. Se Jesus viesse com um novo ritual, Moisés mandou matar um cordeiro, e nós vamos matar 2 de uma vez só, criar coisas novas. É igual Naamã, ele vem para ser curado, ele vem para Israel, ele ouve uma menina lá, que conhecia que havia profeta em Israel. O rei de Israel não sabia que tinha profeta, mas a menina lá no estrangeiro sabia. Amã era um sírio, leproso, tinha dado grande conquista para a Síria. Ela buzinou no ouvidinho da patroa: se o meu senhor Amã fosse a Israel, lá tem profeta. Se ele chegasse na presença do profeta, o profeta falaria e ele seria curado. A patroa, conhecendo a sinceridade daquela menina, o testemunho que ela tinha dado como cristã, porque os pais tinham ensinado ela falou: essa menina não está brincando, ela não está falando mentira, ela é uma verdadeira cristã, eu vou crer nela. Chamou o marido: querido, deixa eu te contar o que a nossa empregadinha falou. Amã, conhecendo ela, Naamã, conhecendo ela, preparou sua carruagem, preparou uma milícia, e foi-se para Israel, e já mandou uma carta para o rei de Israel: estou indo aí para que tu me cure. O rei falou: eles estão buscando oportunidade contra mim? Que negócio é esse? Como que nós temos condição de curar alguém de lepra? Ele era tão incrédulo, ele estava em Israel e não sabia que tinha profeta lá dentro. E Naamã chegou, ele pensava que ele teria uma grande banda de música esperando por ele, porque ele era um grande general, e uma comitiva muito importante com os príncipes, o rei. E quando ele chegou, Eliseu, e ele falou ele pensou que o profeta ia fazer um grande ritual, ia dar um pulinho para um lado, outro pulinho para o outro, ia sair pulando de lado, ia falar em língua, ia profetizar, ia lá, ia passar as mãos nele, ia benzer ele com os galhos de arruda, essa bobiçada toda. Mas não aconteceu isso. Quando Eliseu soube, deixa ele vir, que ele vai saber que aqui tem bálsamo em Jerusalém, que aqui tem profeta. E muitos pastores que pregam terceira puxada não sabem que tem bálsamo em Jerusalém. Não experimentaram, não arriscam usar, tem medo de usar. Que coisa! Se um denominacional falido não tem medo de usar isso, um pastor que prega essa mensagem vai ter? Mas se não funcionar, atira de volta. Se não acertar, atira de volta, atira até acertar. Mas não tenha medo de puxar o gatilho. Como disse o irmão Branco, se o cartucho lenhar, falhar,
puxa o gatilho e volta, atire, bota outra, atire, até detonar. Porque senão como é que vai funcionar? Pedir, deixa eu usar. Mas voltando aqui a Naamã, Eliseu falou, deixa ele vir. Quando Naamã chegou com aquela comitiva, com o exército, todo cheio de armadura, polida, e chegou, Eliseu falou, pediu para o servo, vai lá, diz para ele, mergulhar 7 vezes no Jordão, só isso. Quando foi isso, o Jordão lamacento, Naamã, acostumado a tomar banho nos rios cristalinos da Síria, Arbana e Farpar, os 2 rios tão limpos. Falei, eu vim de lá aqui para tomar banho no Rio Jordão? Não, que é isso? Eu pensei que ele ia fazer um ritual bonito, mas um servo. Por isso que nós temos que ter humildade. Por isso que nós temos que ter humildade, simplicidade. Naamã, ele foi barrado pelo exame de consciência, porque um servo dele falou, ele já estava indo embora, um servo falou assim, meu pai, posso falar? Fale. Se o profeta mandasse fazer uma coisa bem difícil, tu não faria? Quanto mais a coisa tão simples que ele te mandou fazer, vai lá e mergulha só 7 vezes e pronto, é tão simples. Mas a questão com o mais difícil, traz fama para o homem, o simples tira o homem de cena. O simples tira a participação do homem de cena, aí não quer. Falou, observe, se ele mandasse, observe, se Jesus viesse com um grande ritual, os judeus creriam. Se o William Branham viesse com um grande ritual, todos creriam. Mas ele veio simplesmente a palavra falar da semente original. E aí? Mas ali estava um homem humilde. Ele foi lá, falou, sabe que tu tem razão? Ali está um rei velho, que pode ser corrigido, não um tolo. Não um tolo. Por isso que o provérbio fala, que é preferível corrigir um mancebo que ouve, do que um rei tolo, que não acha que não precisa mais ser corrigido, que já sabe tudo. Falou, muito bem, vamos lá então, vamos lá, estamos aqui mesmo, quem sai na chuva tem que se molhar. A questão era o quê? O milagre, a cura não estava nas águas do Jordão, a cura estava na obediência, a cura estava no descer, a cura estava no se humilhar. Primeiro mergulho, o grande general se foi. Segundo mergulho, o grande conquistador se foi. Terceiro mergulho, o grande homem se foi. Quarto mergulho, a jactância se foi. O orgulho foi dando. Quando chegou no 7º mergulho que ele saiu, tinha ido tudo quanto é a estatura do varão imperfeito nele. E ele já saiu são, com sua pele restaurada, limpa. Muitos vão lá para o Jordão e tragam água do Jordão e querem isso e aquilo. Não, é água comum. Eu tive lá. Não dá para beber de tão suja. Se nós subirmos cachoeira acima aqui, nós bebemos a água das nossas cachoeiras. Lá não dá para beber. A questão era humildade. A questão era obedecer. A questão era obedecer a palavra que saiu da boca do profeta. Vem? Quão simples é? E esse simples pode se tornar tão difícil, porque o simples bate de frente com o velho homem. E o que não deixa o simples atuar é o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. Por isso que essa natureza é que nos manda para o inferno, se nós não se livrar dela. Não adianta o quão religioso você é. Eu vou pregar, gente, dá licença.
Aleluia. Vem. As pessoas hoje estão querendo saber onde está o Deus que abriu o mar vermelho, onde está o Deus que curou os leprosos, onde está o Deus que libertou os cativos. E mesmo assim, está bem à mão. E eles não querem receber isso, porque a mesma razão que eles tinham é muito oposto, é incomum, e eles não querem. Naquele dia, se eles tivessem trazido seus credos, ou alguma formalidade pela qual eles tivessem que passar, algum ritual e assim por diante, e eles teriam alegremente recebido isso. Mas vejam, porque ele trouxe isso da maneira que o fez, e as pessoas não quiseram receber aquilo da maneira que ele trouxe. Certa vez eu fui orar para uma menina em Joinville. O pai dela era um locutor de rádio, e o irmão pregou para ele, a filha dele estava com uma doença muito rara. A menina estava defiando só pele e osso. E eu cheguei lá, fui lá orar por ela, levei umas mensagens, e eu li uma escritura e orei, simples. Senhor, eu invoco sobre essa criança as promessas de Isaías 53, que pelas tuas pisaduras já está curado. Talvez ela não tenha entendimento disso, Senhor, mas que os seus pais possam captar isso, em nome de Jesus Cristo, amém. O pai olhou para mim e falou, só. Só isso. Não sei o que aconteceu, nunca mais me procurou, mas aquele só dele era repleto de incredulidade. E aquela criança estava dependendo daquele incrédulo, porque ela não sabia ter fé ainda. Observe como nós podemos estar bem dentro de uma porta e nós não sabemos abrir ela. Por que Jesus não pôde fazer grandes coisas em Nazaré? Porque o povo era incrédulo. Muito embora a incredulidade não impede Deus, mas nessa situação, quando era para eles, observe, se uma pessoa está aqui, ela está enferma, e chega alguém para orar por ela e o pregador estão conectados na mesma sintonia, e ela crê, pode ter 1000 incrédulos, não vai impedir a cura dela. Mas se ela precisa daquilo e ela foi incrédula, vem. Deus precisa nos dar quadro, mostrar tipos, para nós entender a maneira que Ele não muda a maneira de trabalhar hoje, agora. Entendem? Deixa eu só concluir aqui, que o meu horário já foi, mas eu não posso deixar isso aqui pela metade. Parágrafo 67, essa é a mesma coisa hoje, exatamente mesmo. Se eles querem isso, mas eles não querem receber isto no nível que Deus traz isso. Esta é a única maneira que Deus tem que trazer isto. E nós não podemos trazer Deus até o nosso nível. E nós não podemos trazer Deus até o nosso nível de pensamento. Nós temos que nos levantar ao seu nível de pensamento. E encontrá-lo, nós teremos o que Ele prometeu para que nós, o encontremos. Eles desejam libertação, eles tinham todos os seus credos, denominações, e os fariseus e os saduceus, e os herodianos e outros, todas as formas diferentes de facções de religiões, e cada uma tem o seu, e não crê na ressurreição, ou em anjo ou espírito. A outra que em ambos, a ressurreição, o anjo e o espírito, e uma cria de uma certa forma que você lava suas mãos, e da maneira que você faz, e da mesma maneira que é hoje. Agora, se pudéssemos levantar, Cristo poderia vir em um tipo de coisa como esta. As pessoas estariam contentes em receber isto, mas quando Ele vem no poder de sua ressurreição, para fazer as pessoas viverem e agirem e se comportarem,
e para mudar suas atitudes, para mudar suas maneiras, para mudar suas vidas, eles não querem ter nada a ver com aquilo. Me dê as bênçãos, me dê a cura, mas não mexa com o meu pecado. Não fale mal da minha roupa, não fale do meu cabelo, não fale disso, não fale daquilo, não fale da minha má natureza, não fale disso, daquilo. O que eles querem? Isso o jovem rico tinha. O que eles querem? O jovem rico tinha. E em Lucas 16, 19, ele está lá no inferno pedindo para o pai Abraão deixar Lázaro molhar o dedo na água, molhar a sua boca. Quando foi feito o sepultamento do jovem rico, pensa, que culto! Um irmão abençoado, tinha ajudado a igreja, tinha feito tantas coisas, trazido tantas bênçãos. Certamente o nosso irmão já está agora abraçado com Abraão. Talvez os pregadores diziam isso, e ele estava lá embaixo, queimando no inferno, porque a religião deles tinha esse entendimento, mas Jesus tinha chegado até ele. Deus não chama o homem ao julgamento sem antes adverti-lo. Caminho provido de Deus para nós. Amém? Aleluia! Nós somos muito agraciados. Como disse a mensagem, Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos dado tudo que diz respeito à vida, piedade, caridade. Amém? Aleluia. Não, é como aquela pessoa que estava na UTI lá, quando a alma dela encontra ela, o pecado encontra ela quer confessar o pecado, ela quer confessar, e o médico logo vem, dá uma injeção nela, dá uma injeção, para ela não falar nada. Eles querem calar o grito da alma. Que nenhum pregador dessa mensagem, que Deus nos ajude, tenha injeções para anestesiar as almas das pessoas e dizer para elas que elas estão certas quando estão erradas. Bombrana fala, quando aquelas pessoas iam lá no hospital, estavam na beira da morte, queriam confessar, queriam acertar, a alma as alcançava, mas os médicos vinham e já metiam uma injeção para calar aquilo. Um dia o Bombrana falou, não aplique isso, deixa ela falar, é a alma dela, ela precisa se consertar, ela precisa entrar, e se ela não acertar isso, ela não acha a porta. Que nós não venhamos com nenhuma injeção, que não haja pregadores dessa mensagem com injeção para anestesiar a alma das pessoas, para tranquilizá-las e dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. A hora que estamos vivendo, irmão, nós temos que estar atentos, precisos no caminho, ter convicção. Se a tua alma não te condena, temos paz com Deus. Mas se ela te condena, busque isso, acerte isso, corrige isso, bota a coisa em ordem, porque o tempo é tardio. Deus tem nos dado oportunidades e mais oportunidades, cultos e mais cultos. É uma fartura de pão, de comida, de culto. Meu pai contava que lá no sítio tinha uma família de preguiçosos, de gente preguiçosa, que a mãe mandava, ô João, tira a água, João, que nós estamos morrendo de sede. Não estou falando de ti, tá, João? Não se preocupa, não. Não é a irmã Tatiana que falava isso. Eu não vou, manda o Marlo. Vai, Marlo. Manda o Marcelo. Eu não vou. E todo mundo com a boca seca. E ela, sentada encostada no poço.
Depois do meu pai, ela dizia: o poço tão pertinho, nós tudo morrendo de sede. Morrer de sede lá, Luciano, lá no deserto, é uma coisa, mas morrer de sede na beira do poço, é ou não é? Deixa eu concluir aqui, gente. Onde é que eu parei aqui? Hã? 61? 71? Hã? 71. Eles desejam viver exatamente da maneira que querem. Eles querem continuar seguindo em frente, vivendo da maneira que sempre viveram, mas mesmo assim ser bastante religioso, e ir à igreja, serem membro dela, para que possam ir no domingo de manhã, ou seja qual for a hora, e ter 15 minutos de sermão do pastor, e sair dali como que bem satisfeito, porque tiveram o suficiente de religião por uma semana, e aquilo está determinado, voltam e fazem tudo o que querem no resto da semana. Agora, Deus prometeu nesses dias que Ele iria fazer. Eu gostaria de perguntar a qualquer pessoa, qualquer ministro e a qualquer parte de uma promessa de uma promessa que Deus fez à igreja, o que Ele disse que eles fariam, exceto o que a verdadeira igreja está fazendo agora, mas eles não querem isso, eles não querem isso. Jesus trouxe Deus para eles, Jesus trouxe Deus para as vidas humanas. Deus foi feito humano, não foi isso que a mensagem fez conosco, não foi isso que o profeta fez, trouxe Deus para as vidas humanas, não Deus dentro de uma igreja, não Deus dentro de um quartinho como lá no Velho Testamento, Deus para dentro do coração das pessoas. Isso é o sétimo selo. O sétimo selo é o pastor trazer Deus para dentro das pessoas. Porque, disse o profeta, quem dá o Espírito Santo para a igreja é o pastor. Mas quem coloca espíritos nas igrejas também é o pastor, disse o profeta. Vem, Jesus trouxe Deus para vidas humanas, Deus foi feito humano. Quando Jesus nasceu, Deus se fez homem, para que Ele pudesse fazer companheirismo com o homem, e o homem, veja, para que? Realizar um propósito, que é trazer o homem, veja, que é trazer ao homem o que Deus é, não o que a igreja é, mas o que Deus é. Jesus veio para Ele, para que Ele pudesse apresentar Deus para o homem, e o homem não quis isso. O Espírito Santo vem hoje da mesma maneira, para apresentar Deus ao homem, mas o homem deseja ir à igreja. Isso sufoca seu pensamento. Ele não pode compreender isso, e nós devemos aprender que Deus não é conhecido através de concepção intelectual, Deus é conhecido através do novo nascimento, através do Espírito Santo, e nenhuma outra maneira. Jesus, a Bíblia nos tem claramente citado isso. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo somente através do Espírito Santo. E se você nunca recebeu o Espírito Santo, você não pode, você não sabe que Ele é o Cristo, pois essa é a única maneira que Ele se revela a si mesmo. Você não é convertido até que receba o Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Após Pedro ter Pedro ter os dois, ser salvo e santificado, foi dado poder para expulsar espíritos imundos, para pregar o Evangelho. Jesus lhe disse claramente que ele não era convertido até que recebesse o Espírito Santo. Ele disse: depois que te converteres, confirma a teus irmãos. Isso não quer dizer que uma pessoa só pode ser convertida, ele só vai confirmar os irmãos, pregar o Evangelho, ajudar a libertação, se ele for convertido. Isso foi na noite da traição, quando ele ainda não era convertido. E nenhum homem é verdadeiramente convertido até que ele seja mudado e morto para si mesmo, e o Espírito Santo tenha controle daquela pessoa. Eles não querem fazer isso. Agora o Espírito Santo não terá um mau comportamento
Capte isso aqui, por favor. Observe. O Espírito Santo não terá um mau comportamento consigo mesmo em uma pessoa e se comportará bem na outra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se comportou mal, mas é cheia do Espírito Santo. A outra tem o Espírito Santo e se comporta bem. É o mesmo Espírito Santo? Tem algo errado com a experiência de um deles. Amém? Eu não posso exigir um bom comportamento de vocês se eu tiver um mau comportamento. Só porque eu sou pastor, eu posso ter mau comportamento? Eu sou pastor, eu posso mentir? Não, mas eu sou cheio de Espírito Santo, eu posso. Eu sou pastor, eu posso fazer tudo errado. Vocês não. Eu estou no nível mais alto. É isso? Não, 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 não. O Espírito Santo é manso. O Espírito Santo é meigo. O Espírito Santo é amoroso. O Espírito Santo é misericordioso. Ele não é isso numa pessoa e diferente em outra. Nós temos que ficar espertos com isso. Senão nós só temos a religiosidade. Diz o Mombrana, nós podemos estar pegando um monte de espírito, menos o Espírito Santo. Amém? Estou concluindo. Isso fará com que cada pessoa tenha o seu caráter. Vem? Porque o Espírito que dirige você, ele lhes faz sujeito à sua natureza. Você não o traz sujeito à sua natureza. É, Espírito Santo, entra aqui e tu vai se sujeitar à minha natureza aqui, viu? Difícil, né? Ah, mas fulano lá tem 40 anos de mensagem. É trocentos anos de pastor. Não. O vinho, quanto mais velho, mais puro fica. Quanto mais você caminha nesse caminho, mais limpo você fica, mais santo você fica, mais manso você fica. O Espírito Santo não é rabugento, o Espírito Santo não é mal educado, o Espírito Santo não é um ignorante. As infalíveis realidades do Deus vivo. Mais humilde. Quanto mais revelação, mais humilde. Parece que algumas pessoas trabalham ao contrário. Quando é conhecimento da cabeça, mais arrogante, mais arrogante. Mas quando é do Espírito, mais baixo, mais baixo, mais baixo. Estou concluindo já, irmãos. Veja, você o traz sujeito à sua natureza. Ele que faz você sujeito à sua natureza. E o Espírito Santo lhe faz viver e amar a isto. Oh, como você gostará de entregar as coisas do mundo. Quando o Espírito Santo entrar, como que isso limpa e te lava e coloca um desejo em você para segui-lo. E uma fome e sede por mais disso. Simplesmente te levanta. Ele traz a realidade. Amém? Nosso horário já deu. Mas vamos ouvir orar na presença do Senhor nessa noite. Ele tem sido tão bondoso, tão generoso conosco. Vamos colocar nossas petições diante dele. Faça suas orações. Agradeça a Deus, porque Deus não está dando injeção, permitido dar uma injeção de anestesiar a tua alma, para você se conformar com o pecado. Mas você se conforma com as infalíveis realidades do Deus vivo. Amém? Nós queremos um evangelho que nos limpe, que nos consagra, que nos purifica, que tire a nossa natureza maligna e coloque fé, coloque a natureza do Cordeiro em nós. Amém? Deus os abençoe.
Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. Monter, por favor. Toma a plataforma. Aleluias. Glórias a Deus. Tenho um profundo desejo dentro da minha alma. Deus prometeu em sua palavra plena restauração, pois tem chegado o momento, a grande porção do céu que irá trazer o cumprimento, a tremenda vitória do amor divino. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo. O poder para amarrar esta mamba é a terceira. Estou cansado de caminhar. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo. O poder para amarrar esta bamba é a terceira puxada. Agora é tempo de consagrar-me, devolver uma mudança em mim. Entrarei em meu lugar secreto e em oração ali estarei. Guardarei a festa dos pães asmos com verdade e sinceridade, pois espero o encontro com Jeová Jiré, meu Senhor. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo. O poder para amarrar esta bamba é a terceira puxada. Senhor, mantenha meu fogo santo. Senhor, mantenha teu fogo santo ardendo, ardendo em minha alma, transformando-me de glória em glória, até que a sua imagem possa ver. Guardemos esta santa convocação, até que sejamos nova criação.
pois a mensagem em ti e em mim é o que trará a tremenda vitória. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo. O poder para amarrar esta mamba é a terceira. Estou cansado de caminhar nesta montanha. Estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo. O poder para amarrar esta mamba é a terceira puxada. O poder para amarrar esta mamba é a terceira puxada. O poder para amarrar esta mamba é a terceira puxada. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amém. Alguns agradecimentos aqui. Irmão Cleito agradece a Deus pelo livramento, um ataque de um cachorro, e também pelas portas de emprego estar se abrindo. Amém. Obrigado, Senhor. Também a irmã Mari agradece por mais um ano de vida com o irmão Rosimar. Vai completar amanhã, é isso? Deus abençoe. Deus lhe dê muitos anos de vida, até aquele grande dia do rapto, né? Cheio de graça e saúde para servir o Senhor, na beleza da sua santidade. É isso? Irmã Noemi também estava enferma domingo. O Senhor a curou em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos por isso. Irmãos que estiverem em conexão conosco, irmão Pedrão de Curitiba, Paraná, também irmão Genésio de Curitiba, Paraná, irmã Sandra, Rafaela, irmão João e Benjamin de Xereder, Santa Catarina, a irmã Elizabeth de Igarapé, Minas Gerais, também o irmão Volney e a irmã Carme Barra Velha, Santa Catarina. A todos, que Deus os abençoe ricamente. Os que comunicaram sua audiência e os que também não comunicaram, que Deus possa ter nos ajudado mais uma vez. Amém? Vamos colocar diante de Deus esses pedidos de agradecimento. Também quero continuar orando pela pequena Ana Laura, filha da irmã Ana Luísa Evanger. Vocês conhecem o problema de autismo? Vamos colocar sempre essa criança diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, como é bom poder entrar em Tua presença, Senhor. Saber que nós não estamos grudados, como disse o Teu profeta, no Evangelho com água de açúcar. O Senhor não nos está molhando um bico no açúcar e colocando na nossa boca e pensarmos que está tudo bem. Mas o Senhor nos ama. A prova do seu amor é que o Senhor posiciona nossas vidas. O Senhor bota os teus filhos e fala com eles. Se o Senhor não nos amasse, o Senhor deixaria nós de qualquer jeito. Como esse sistema, o Senhor enche eles de bens, de curas, e eles acham que tudo está bem. E eles já receberam a injeção na alma, e a alma calou. A alma só os encontrará na hora da morte. Mas o Senhor não fez isso conosco. O
O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos aplicado o antídoto do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que essa vida de Cristo venha para dentro de nós. Na primeira vinda o Senhor trouxe Cristo para dentro das pessoas, e nesta hora o Senhor fez o mesmo. O Senhor não veio com rituais, querendo agradar o homem, mas o Senhor veio para tratar com o velho homem e sua natureza maligna, para tirar de nós tudo aquilo que não agradava, para entrar no reino de Deus. Tudo aquilo, Pai, que tem nos impedido de entrar no reino de Deus, tira isso, Senhor. Estabelece o Teu reino dentro de nós, o Teu domínio, a Tua fé, a Tua estatura, Pai. Se não fosse para nós mudar de estatura, o Senhor nunca nos daria oferecido para nós a estatura do varão perfeito. Se o Senhor nos quisesse com essa velha natureza, o Senhor não teria dado através do profeta a estatura do varão perfeito. Então, Pai, ajuda-nos a entender isso. Me ajuda como um pastor, Pai, Senhor, estar completamente alinhado com a Tua palavra, alinhado com as verdades, não querendo me privilegiar dessa posição, Senhor. Nunca deixe-me, Senhor, fazer isso, mas saber que eu sou um homem que precisa da Tua misericórdia, da Tua graça. Eu sou o que mais preciso disso, Senhor. Eu sou o que mais preciso da Tua misericórdia, do Teu sangue, Pai. Sabendo que ensinar é andar como em gelo fino, que você pode afundar e morrer afogado, disse o Teu profeta. Então não deixe sair da minha boca algo contrário à Tua palavra. Nunca me deixe, Senhor, estar inteiramente alinhado com o Teu Espírito, saber calar quando o Senhor cala e falar quando o Senhor fala. Nunca agir na razão, Senhor, mas agir pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, nunca me deixe desenvolver complexo, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor. Não deixe essa igreja desenvolver complexos uns pelos outros. Sabemos que quem tem que se vergonhar é nosso inimigo, Satanás. Nós estamos caminhando para a eternidade. Eu estou querendo um céu que o meu irmão também quer, o mesmo céu. E nós estamos caminhando junto, Pai, para esse grande reino, Senhor, que o Senhor nos prometeu. Sabemos que no caminho teremos lutas e aflições, mas que nós possamos estar nos ajudando um ao outro, abraçado um ao outro, como diz o Teu profeta, e apertando o cinturão cada vez mais, colocando sempre mais alguém para dentro, não querendo jogar para fora, mas colocando para dentro, Pai, amando uns aos outros, como disse Paulo, sem cessar. E que no abrir de nossa boca saia o Evangelho, saia a palavra, saia a misericórdia, o amor e a graça do Senhor, para estabelecer o Teu reino na vida das pessoas. Nós nunca poderemos fazer isso se o reino não estiver dentro de nós. Oh meu Deus, ajuda-me, eu te peço. Ajuda meu irmão, minha irmã. Nós somos inteiramente necessitados do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. E também nós queremos colocar os agradecimentos do irmão Cleito. Obrigado pela porta de emprego. Obrigado pelo livramento. Obrigado por mais um ano de vida que o irmão Rosimar vai completar amanhã. Que a mão do Senhor continue abençoando a vida dele, a casa dele, abençoando seus filhos, Pai. E que esse homem possa ser cada vez mais capacitado com o Teu Espírito para servir os santos, para servir a igreja do Senhor. Sabendo que o maior é aquele que serve, Pai. Também lembramos da pequena Ana Laura, a filha da nossa amada irmã Ana Luísa Evanger, que a mão do Senhor, Pai, esteja sobre ela. Sabemos que o Senhor é um Deus de paradoxo. Sabemos que quanto mais difícil o problema, maior é a libertação, maior é a glória, maior é o poder. E nós estamos crendo que o Senhor agirá na vida dessa criança, Pai, trazendo a ela saúde, trazendo a ela, Senhor, a saúde perfeita, a fala perfeita, Senhor, os sentidos perfeitos. Nós abençoamos a pequena Ana Laura, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sua vida seja para a glória de Deus, sua cura seja para engrandecer o Espírito Santo, engrandecer o reino do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Leva teus filhos em paz. Dá a cada um a noite tranquila de sono, Pai. Guarde o nosso deitar e o nosso levantar. Abençoa nossos irmãos que estiveram pela internet, Pai. O Senhor os abençoe de uma maneira especial também. Ó Deus bendito, aceita a nossa gratidão, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe teu irmão. Dê um abraço forte na tua irmã. Deixamos o santuário em ordem. Vão em paz e o Senhor os acompanhe.